Boa noite a todos e a todas. Em nossas aulas anteriores, conversamos sobre o mito da origem nas tradições hebraica, chinesa, grega, quechua, entre outras cosmogonias. E sobre o arquétipo do rei dos deuses, ou rei solar, como Zeus, na mitologia grega, Júpiter, na mitologia romana, e Odin, na mitologia escandinava. Hoje faremos uma pequena viagem a outro repertório cultural, em que apresentaremos o mito egípcio da criação, conforme os hieróglifos inscritos nas paredes das pirâmides, nos sarcófagos e nos papiros, em especial o Livro dos Mortos. Assim como acontece em outras histórias mitológicas, também nos relatos egípcios encontraremos diferenças de interpretação e mesmo de representação simbólica e de compreensão do papel dos diversos deuses, o que é causado, segundo os egiptólogos, pelas diferenças na teologia e nos rituais dos grandes centros religiosos e políticos da época, no Alto Egito e no Baixo Egito, em cidades como Hermópolis, Mênfis e Tebas. O que apresentaremos a vocês hoje é uma versão aceita por acadêmicos como Kerry Shaw, baseados nos registros históricos de autores da antiguidade, como Plutarco. Bem, vamos então ao relato do início, à saga do surgimento do céu, da terra, dos deuses e seres humanos, tal como os escribas registraram desde o 3º milênio antes da era cristã, ao longo de 30 dinastias, antes do domínio romano nas terras egípcias, quando ocorre a incorporação de divindades romanas no Egito e de divindades egípcias no Império Romano. A deusa Ísis, por exemplo, se torna muito popular em Roma. No início, havia apenas o Num, um infinito oceano escuro, eterno, imóvel, silencioso, incriado, ilimitado, comparável às águas aéreas de outros mitos da origem. Não havia a separação entre o céu e a terra, entre o feminino e o masculino, entre o alto e o baixo. Não havia vida nem morte. Nessa zona de sombra indiferenciada e, ao mesmo tempo, um campo fértil para infinitas possibilidades de eventos, os egípcios reconhecem 4 casais, Num e Naunet, representando as águas ilimitadas, Ru e Raubet, regentes do infinito, Kuk e Kauket, simbolizando a escuridão, e Amun ou Amon e Amunet, que personificam aquilo que é oculto. Estes são os 8 deuses primordiais, que podem ser considerados como aspectos particulares de uma mesma realidade cósmica, ou como expansões do Uno
em direção à multiplicidade, como os sefirotes da cabala hebraica, que correspondem aos Elohim citados na Torá. Na mitologia quechua, conforme vimos na aula em que citamos o livro sagrado Popol Vuh, também havia um grupo de deuses anteriores à criação. Segundo os sacerdotes de Hermépolis, esses 8 deuses criaram juntos a primeira ilha ou monte de terra e, em seguida, formaram um ovo, do qual nasceu o Deus Sol. Lembremos aqui do ovo cósmico, presente em outras tradições culturais, como a chinesa, em que temos o ovo de Panku. Conforme variações desse mito, o ovo pode ter sido gerado por um ganso, chamado o Grande Grasnador, ou por Thoth, o deus da sabedoria, que assumiu a forma de um íbis. Existe ainda outra versão da lenda, segundo a qual os 8 deuses fizeram surgir uma flor de lótus no oceano primordial, Num, e desse lótus nasceu o Sol, na forma inicial de um escaravelho. A mitologia egípcia é a mais surrealista de todas. Esse escaravelho, chamado Khepri, tornou-se então o deus menino Nefertum, que, ao abrir os olhos, iluminou o mundo. Desse modo, da escuridão surgiu a luz, das águas eternas emergiu a terra, e nela brotaram as sementes que originaram árvores, flores e frutos. Dos 8 deuses já citados, um deles, chamado de Amon, ganhou importância a partir de 1200 AC, adquirindo o status de Rei dos Deuses. Vamos ver aqui uma imagem de Amon. Pronto. Retratado pelos egípcios como um homem de pele azul, assim como Krishna, na tradição védica, o deus era associado com a figura do ganso, ou ainda com o carneiro, símbolo da fertilidade, e originalmente era a personificação dos ventos. Durante o Antigo e o Médio Império, Amon existiu como uma divindade local e pouco importante. Adorado em Tebas, uma cidade distante dos grandes centros de poder, localizados em Mênfis, Heliópolis e Abidos, Amon dividia a sua adoração com mais 7 deuses locais. Com a fundação da 18ª dinastia e o despontar do novo império, Amon muda completamente de status, sendo considerado o rei dos deuses e pai de todas as outras divindades. Conforme registros em diferentes papiros, sua esposa era Mut, representada às vezes como uma mulher humana, outras vezes como leoa, ou ainda Amurete,
representada ora como mulher com cabeça de rã, ora como uma vaca. Um minutinho só. Eu tenho aqui uma imagem de Mute, eu já vou mostrar a vocês. Então, esta é a deusa Mute, né, uma das esposas de Amon. O deus Amon, autocriado, representava tudo o que estava oculto, logo, a realidade transcendental. Ele estava, ao mesmo tempo, dentro e fora do oceano cósmico, o que recorda o verso do Isopanishad Védico. Brahman está dentro de tudo, Brahman está dentro de tudo e fora de tudo. Ele é anterior aos outros deuses, aos seres humanos e à criação do universo. Conforme está escrito no grande hino a Amon, que vamos ler agora. Ele começou a falar no meio do silêncio. Ele começou a gritar enquanto o mundo estava em plena quietude. Seu grito circulou enquanto ele não tinha um outro de si, o qual ele poderá dar à luz ao que é e fazer com que viva. O grande hino a Amon. Vamos voltar agora ao nosso texto. Amon é relacionado a Ra, o mais antigo dentre os deuses, que um dia, Amon é relacionado a Ra, o mais antigo dentre os deuses, que um dia foram adorados como criador da vida e pai de todos os deuses. Sob o nome de Amon-Ra, o deus passa a ser reverenciado sob aspectos criadores e solares. Deixa eu encontrar aqui a imagem de Ra. Eu vou ficar devendo para vocês essa imagem, porque não está abrindo. Ra, identificado com o sol do meio-dia, era apresentado. Ra, identificado com o sol do meio-dia, era representado como um homem com cabeça de falcão ou gavião, com o disco solar no topo da cabeça e uma serpente enrolada ao redor do disco. Em alguns livros, Ra é descrito como um rei envelhecido, com carne dourada, ossos de prata e cabelos de cor azul lazuli, lápis lazuli. Seu culto isolado desapareceu após ser unificado com Amon na forma de Amon-Ra. Amon é o arquiteto da criação, mas ele não agiu sozinho. Conforme a mitologia egípcia, ele precisou do auxílio de Ptah, deus das artes e dos trabalhos manuais, o escultor divino
e o poder da mente criativa. Vamos mostrar uma imagem de Ptah. Só um segundo. Deixa eu ver onde que eu guardei. Pronto. Vamos mostrar a imagem de Ptah. É este Deus. Prosseguindo. Ptah é representado na pintura egípcia como um homem enrolado, como se fosse uma múmia, que carrega um cetro enfeitiçado com Ankh-Was-Ejed, símbolos da vida, força e estabilidade. Conforme escreve Gerry Scholl no livro Os Mitos Egípcios, um guia aos deuses antigos e lendas, abre aspas. Para os sacerdotes de Ptah, todas as coisas foram uma criação do seu coração. As divindades, o céu, a terra, a arte ou a tecnologia, cada um foi concebido e trazido à existência por esse Deus. Fecha aspas, ponto. Ptah era casado com Sekhmet, retratada com cabeça de leoa, que representava, ao mesmo tempo, a proteção e a destruição. Ela é a deusa responsável pelas pragas, pela violência e pela guerra, sendo capaz de cuspir fogo pela boca, assim como Xangô e Yansan na mitologia iorubá, embora também seja associada à cura das doenças. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dela. Só um segundo. Pronto. Vamos publicar a imagem agora. Pronto, aqui está Sekhmet. Cultuada, sobretudo na cidade de Mênfis, Sekhmet teve um filho com Ptah, chamado Nefertum, representado como uma criança com uma flor de lótus na cabeça. Conforme escreve Gerry Scholl, aspas, com o poder da mente criativa, Ptah representou a força que transforma um pensamento criativo em ação,
e realidade material. Desde o lampejo de inspiração, que um artesão pode repentinamente experimentar em sua mente, enquanto caminha pela rua, até o ato de esculpir fisicamente sua estátua, manipulando a pedra de acordo com a imagem concebida em sua mente. Segundo outros egiptólogos, como James P. Allen, perdão, me perdi aqui. Segundo outros egiptólogos, como James P. Allen, o verdadeiro criador de todas as coisas foi Amon, que utilizou a energia de Ptah no ato da criação. Esta é uma singularidade da mitologia egípcia, que não encontramos em outras. Quando uma divindade executa uma ação que necessita do poder de outra divindade, há uma associação entre ambas, embora não permanente. No caso de Amon-Ra, sim. Ra deixou de ser adorado como Deus e houve uma fusão, né, entre os dois deuses. No caso da criação do universo, pela dupla Amon-Ptah, estiveram presentes também as energias de Sia, a percepção divina, Ru, a manifestação, e Eka, a magia. Conforme escreve Gerrit Scholl, com o poder de Eka, ele concebeu a criação do mundo em seu coração e, por meio da sua autoridade, enunciou a existência. Fecha aspas, ponto. Do mesmo modo como é relatado na Torá hebraica e nos mitos quechuas, mibiá-guaranis e de outras culturas, também na egípcia, as coisas só passam a ter existência a partir do som sagrado, da palavra da divindade. Ou, né, como diz o grande hino a Amon, né, que nós já vimos, ele começou a falar no meio do silêncio. Ele começou a gritar enquanto o mundo estava em plena quietude. Seu grito circulou enquanto ele não tinha um outro de si, o qual ele poderá dar à luz ao que é e fazer com que viva. Este mesmo hino, a Amon, também diz: ele, Amon, está escondido dos deuses e seu aspecto é desconhecido. Ele está mais longe do que o céu, ele é mais profundo que o Duat, o reino da vida após a morte. Nenhum Deus conhece sua verdadeira aparência, nenhuma imagem processional dele é desvelada por meio de inscrições. Ninguém pode testemunhá-lo com precisão. Muito bem. A associação entre Amon e Ptah para a criação universal é assim sintetizada por Gerrit Scholl. Dois pontos, aspas. Ptah, como personificação do processo criativo, permitiu que os pensamentos de Amon fossem realizados. Fecha aspas, ponto. Durante a gênese cósmica, como já vimos, surgiu um ovo, do qual nasceu o deus do sol, chamado de Atom ou Atum, divindade que representa a evolução e a conclusão da evolução, ou seja, o devir, o vir a ser.
Este deus aparece na iconografia egípcia como um escaravelho, um mangusto, um lagarto ou uma cobra, ou ainda como um homem com cabeça de carneiro. Vamos encontrar uma imagem de Atom. Pronto, já vou publicar. Esta é a representação mais conhecida de Atom. Em algumas variantes do mito, Atom é o primeiro pedaço de terra que se separa das águas do oceano primordial de Nun. Ele é o pai de Maat, a deusa da verdade, da retidão e da justiça, responsável por manter o equilíbrio entre a ordem e a desordem no universo. Vamos ver, então, Maat. Aqui está ela. Muito bem. Esposa de Tote, o deus da sabedoria, ela é representada como uma jovem mulher que carrega em uma mão um cajado, em outra a cruz de Horus, símbolo da eternidade, ostentando uma pluma de avestruz na cabeça, a qual era usada em um dos pratos da balança, utilizada no julgamento das almas dos mortos. No outro prato era colocado o coração do falecido, que, se fosse mais leve do que a pluma, iria para uma dimensão espiritual mais elevada. Caso contrário, seria conduzida ao mundo infernal. Conforme escreve Gary Shaw, o objetivo de cada ser vivo, desde os deuses, o faraó e a humanidade, era garantir que a ordem, Ma'at, não fosse superada pela desordem, Sfet. Para os egípcios, Ma'at permeava todas as coisas, e aqueles que infringiam suas leis eram punidos, quer soubessem ou não. Fecha aspas, ponto. Prosseguindo. Maat também era chamada de Tefnut. E juntamente com seu irmão Shu, ao se separarem de Atom, receberam a força vital do pai, ou Ka, que lhes permite a liberdade de movimento e existência. E podemos comparar essa energia vital, Ka, ao prana dos hindus, ao ki dos japoneses ou ao ti dos chineses, e mesmo ao axé dos iorubás. É a energia que permite a criação, sustentação e transformação de todas as coisas. A separação de Tefnut e Shu
do corpo de seu pai. Atom simboliza ainda a criação do espaço para que a vida possa prosperar e o surgimento do tempo, que para os egípcios era repetitivo e cíclico, assim como a sucessão de dias e noites. Shu e Tefnut, que surgiram nas águas primordiais, eram supervisionadas pelo olho de Atom, também chamado de olho de Ra, pela íntima associação entre essas duas divindades, como veremos mais adiante. Além de representar o disco solar, o olho do Deus pode ainda simbolizar a lua ou a estrela da manhã, conforme o mito em que aparece. Vamos ver o olho de Ra. Pronto. Em alguns relatos, esse olho também é associado a deusas como Hathor, a deusa do céu, das festas, da alegria e do vinho, Bastet, deusa da fertilidade, da música, da dança e do amor, representada segurando um sistro, instrumento musical egípcio, e com a cabeça de gato. Ou ainda Mut, a deusa falcão, esposa de Amon, chamada de mãe do mundo, rainha das deusas e aquela que dá a luz, mas que não nasceu de ninguém, entre outros epítetos. Em alguns relatos míticos, ela é associada ou confundida com Sekhmet, a deusa da destruição. Embora o olho de Atom seja associado a diversos deuses e deusas, nunca está separado dele e é o sinal visível do poder do Deus Sol, chamado de Ra no momento de maior esplendor solar, ao meio-dia, e de Atom no entardecer. O olho de Atom, ou olho de Ra, é ainda uma extensão do grande poder desse Deus e pode ser violento e perigoso. Uma força violenta e destrutiva utilizada pelo Deus para vencer os seus inimigos. Conforme uma das versões do mito, quando os irmãos Shu, Tefnut e o olho solar voltaram para Atom, o antigo olho solar verificou que foi substituído por um novo olho, chamado de O Glorioso, e ficou com tanta raiva e tristeza que chorou. De suas lágrimas nasceu a humanidade. Para aliviar a dor do olho indesejado, Atom o colocou em sua testa, onde exerceu o poder sobre toda a terra. Ele se transformou em uma naja empinada, capaz de cuspir fogo pela boca, quando a serviço de um faraó. Durante o reinado do faraó Akenaton, houve um breve período monoteísta no Egito Antigo. Atom foi proclamado o Deus único e o culto aos demais deuses foi proibido, possível manobra política de Akenaton para retirar o poder dos sacerdotes de Amon. Após a morte desse faraó e a ascensão de Tutancâmon,
o culto a Amon e aos demais deuses foi restabelecido. Conforme outro mito, relatado em hieróglifos, inscritos em um sarcófago, os seres humanos teriam saído do olho de Ra. Em outra história, as lágrimas do olho teriam sido causados porque ele se encontrou perdido de sua mãe. Podemos fazer aqui um paralelo entre a mitologia egípcia e a escandinava. Enquanto para os vikings, os homens e mulheres nasceram das pulgas do gigante Ymir, para os egípcios, eles nasceram das lágrimas do olho do Deus Sol. Em ambas as alegorias, a criação da humanidade não foi o evento central da Gênese, mas um fato acidental, secundário e talvez irrelevante. Apesar disso, como um gesto de benevolência, o olho criou os 4 ventos para dar um sopro de vida aos humanos. Criou a enchente anual do rio Nilo para garantir as futuras colheitas e a fartura de alimentos. E fez com que o coração de cada ser humano guardasse a lembrança da vida após a morte. Apesar de o surgimento dos seres humanos ter sido acidental e não um plano prévio da inteligência divina, como acontece na mitologia judaico-cristã, o Criador não ficou indiferente à criação, conforme está escrito nos ensinamentos para o rei Mericarê. Vamos ler. Pois é por causa deles que ele criou o céu e a terra. Ele acalmou a fúria das águas e criou os ventos, para que suas narinas vivam. Eles são suas imagens que vêm à tona de seu corpo, e é por causa deles que ele sobe no céu. Para eles, ele criou plantas e gado, aves e peixes para sustentá-los. Para o bem deles, ele cria a luz do dia, e quando eles choram, ele ouve. É ele quem zela por eles, tanto de noite quanto de dia. Além disso, conforme escreve o próprio Gerrit Shaw, um hino a Amon elucida que esse Deus fez pela população não humana do mundo, afirmando que ele foi o criador de pastagens que mantém os animais vivos, que torna possível que os peixes do rio vivam e os pássaros povoem o ar. Amon cuida até das menores criaturas, conforme relata o hino, pois é ele quem torna possível que os mosquitos vivam junto aos vermes e às pulgas, que cuida dos ratos em suas tocas e mantém vivos os besouros em cada árvore. Interessante aqui que a mitologia egípcia não coloca os animais numa posição totalmente secundária em relação aos humanos, como acontece na Torá. Bem, os 2 filhos de Atom, Shut e Tefnut, criaram a segunda geração dos deuses. Geb, o deus que é personificado como a terra, representado como um ser humano de pele verde, que ostenta a coroa vermelha do Baixo Egito. Enut, a abóbada celeste, que Gerrit Shaw
define como, aspas, uma barreira transparente entre o mundo criado e as águas circundantes de Nut, impedindo-as de cair sobre a terra. Fecha aspas, ponto. A deusa é representada como uma mulher nua. Vamos ler na página 38 do livro do Shaw. Personificada, ela é mais frequentemente representada como uma mulher nua, segurando-se pelos braços e pelas pernas, cada qual fazendo contato com a terra nos pontos cardeais, ou mantidos juntos, fazendo com que seu corpo seja um caminho estreito para o sol, a lua e as estrelas percorrerem. Muito incomum para a arte egípcia, Nut também pode ser retratada de frente, encarando diretamente o observador, como se você estivesse olhando para o céu e a visse olhando para você lá do alto. Da união incestuosa entre Geb e Nut, nasceram alguns dos mais importantes deuses da mitologia egípcia: Osíris, Ísis, Sete e Néftis. Mas sobre eles vamos conversar na próxima aula. Bom final de semana para vocês. Agradeço pela presença. E na próxima semana conversaremos sobre alguns dos principais deuses egípcios. Boa noite e até a próxima aula.